Estudo. A origem do baralho. Introdução. Significado da palavra baralho: confusão, conflito, desordenar, embaralhar. Tal significado seria suficiente para a não existência de baralhos em lares de crentes. A origem do baralho perde-se nos tempos. Em todas as civilizações antigas há registros de jogos semelhantes, utilizando pranchas, placas de argila, de madeira, pedras coloridas e tudo o mais para criar, estabelecer e desenvolver um sistema de símbolos que até hoje intriga sábios e leigos. A verdadeira origem do baralho, assim como a da maioria dos jogos de cartas hoje conhecidos, permanece um tanto quanto misteriosa. Dizem historiadores que as primeiras cartas surgiram no século X a.C., no Oriente Médio. Outros pesquisadores preferem a versão de que a invenção ocorreu na China, a pedido do imperador Zhou para presentear sua namorada. O fato é que a invenção do baralho pode ser atribuída a diversos povos, porém os chineses, os egípcios, os árabes e os indianos certamente estão entre os primeiros povos a usar as cartas. Ao que tudo indica, as cartas, no início eram usadas com fins religiosos e de adivinhação do futuro. O fato é que no século XVI, foram introduzidas na Europa pelos árabes, e os europeus, no século seguinte, se encarregaram de espalhá-los pelo resto do mundo. As cartas atuais foram criadas no ano de 1392 para uso pessoal do rei Carlos da França, quando este sofria de debilidade mental. O criador das cartas era um homem degenerado e mau, que escarnecia de Deus e seus mandamentos. Vimalgo. Qual o significado das cartas e dos naipes? O baralho comum tem 52 cartas divididas em 4 naipes, numerados de 2 a 10, e mais as cartas chamadas de figuras: o rei, a rainha, o valete e o as. Cada carta tem um significado, e certas combinações de cartas têm seu próprio significado. Espadas representa a perseguição e destruição de todos os salvos. Copas representa o sangue do Senhor Jesus. Paus, contratempo e desgraças, inimigos, escândalos e traições, sofrimento e perda. Ouro, assuntos materiais, não relacionados com as emoções e os sentimentos. As figuras correspondem a pessoas. Para sua criação maligna, foram escolhidos personagens bíblicos. Rei. Um homem generoso, elegante, de pele clara representa o diabo. Segundo Coríntios capítulo 11 versículo 14. Se apresenta como anjo de luz, advogado não muito confiável. João capítulo 8 versículo 44. Ele é o pai da mentira, nele não há verdade. Um homem de autoridade e força. Toda a autoridade e todo poder está em Jesus Cristo. Mateus capítulo 28 versículo 18. Rainha. Ou dama, viúva, separada ou divorciada, sutil e astuta. Uma mulher bonita, mas rancorosa. Equivalente feminino do rei. Romanos capítulo 1 versículo 26 e 27. Deus fez homem e fez a mulher com suas devidas características. Representa Maria, a mãe de Jesus. Valete. Um homem jovem, obscuro, descarado e traiçoeiro. Amigo ou amante, nem sempre confiável. O valete representa o próprio Jesus. Assim, de modo blasfemo, fez de nosso Senhor um filho de Satanás e Maria. As. Representa assuntos legais. Interesses financeiros e trapaça. Conclusão. Vidas que glorificam ao Senhor procuram seguir o que está escrito na Bíblia. Quem conhece essa origem diabólica do jogo de cartas compreende também as consequências satânicas que acompanham os jogos. Não é de admirar que a adivinhação funcione tão bem com as cartas, pois são sinais diabólicos. Devemos ser advertidos. Nenhum jogador lembra da realidade de Satanás e dos demônios que estão envoltos neste jogo. Como filhos de Deus, não devemos nos envolver com jogos de cartas. Nem por brincadeiras, pois não se brinca com Satanás. A história da ciência oculta está estritamente ligada com a criação das cartas de jogar. Não há dúvidas que as cartas, em razão de sua origem escarnecedora, são diabólicas. Cresce a cada ação do maligno em nossa sociedade.
Usando os mais variados recursos, Satanás tenta desesperadamente envolver até mesmo os salvos. O verdadeiro crente possui outros recursos para se alegrar e se divertir. Não há necessidade de usar os meios propostos pelo maligno. Meu irmão e minha irmã, seja você jovem ou não, caso você esteja envolvido com essa prática, Deus pode libertar sua vida. Se entregue totalmente a Ele e busque santidade. Confie no Senhor, Ele é suficiente e quer te abençoar com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Com oração, carinho e misericórdia.